Amigos, começamos mais uma temporada do Estudo Central e essa promete, hein, Luiz? Essa promete. Ó, chega mais perto, tem coisa boa pra você. Luiz, o que é pior, ser prisioneiro ou aprisionador? Rapaz, eu tenho uma outra pergunta pra você. O que é pior? Estar na algema física ou na algema espiritual? A espiritual parece que é pior. E você acha o quê? Vem acompanhar o Estudo Central e nós vamos discutir acerca disso. Um grande abraço e até lá! Olá, amigos, muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Estudo Central. É muito bom saber que você está aí conectado conosco. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você já é inscrito em nosso canal? Não me diga que não. Se ainda não é, faça isso agora, se inscreva em nosso canal, ative aí os sininhos para receber qualquer vídeo que nós estivermos postando e também compartilhe esse link com mais pessoas. Para nós é um privilégio saber que você está aí e podemos contar sempre com a sua audiência. Estamos num formato diferente agora nessa temporada, né? Estamos aqui eu e meu amigo Luiz Gonçalves. O Luiz, seja muito bem-vindo. É muito bom saber que você separou um tempinho da sua agenda para isso que é muito importante, estudo da lição da Escola Sabatina. Você está bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado, pastor Osmar. Um prazer estar aqui do seu lado. Olá, meus amigos, tudo bem? É um prazer estar aqui com você também no Estudo Central. E eu já estive aqui outras vezes, né? Nós já somos aqui de casa. E eu quero dizer para você que nós estamos iniciando uma nova temporada, como disse o pastor Osmar, e prepare o seu coração para coisas lindas que Deus vai fazer aqui em nós e através de nós. Maravilha, Luiz, amigo de casa. Então, prepara teu coração que vem coisa boa aí. Se você está assistindo e está sendo abençoado e quer participar deste programa, entra agora no chat ao vivo aí e manda a mensagem para a gente, que a gente vai falar de você aqui. Por exemplo, ó, lá de Pesqueira, Pernambuco, tem a irmã Maria de Fátima Gomes. Um grande abraço, minha irmã, e obrigado por colaborar com esse canal. E direto de Portugal, nós temos a Teca Costa. São as pessoas que mandaram um oi, que deram um alô para a gente, e a gente está aqui reproduzindo isso ao vivo. Para nós é bom sabermos que vocês estão ligados, estão partilhando dessas informações e também aproveitando esse canal maravilhoso. Muito bem, como já foi colocado aqui para a gente, nós estamos numa nova temporada. Cenário um pouco diferente e um manual diferente também. Ó. Se você não tem acesso, esse é o nosso novo manual com tema geral, ó, Cristo em Filipenses e Colossenses. Cristo em Filipenses e Colossenses. Então, se você ainda não tem o seu manual de estudos da lição, vai aparecer aí na bio aí o link, você pode entrar no site da Casa Publicadora Brasileira e pedir o seu, fazer logo uma assinatura anual para que você possa ter o próximo e assim continuar partilhando. Esse é um tema maravilhoso, hein, Luiz? Esse é um tema maravilhoso, pastor Osmar. E antes de dar sequência à sua fala, eu queria dizer que eu cheguei recentemente de Paris, aliás, da Europa, de alguns lugares da Europa, e até mandei para você uma mensagem, não sei se você vai lembrar agora. Ali em Paris, nós temos algumas igrejas brasileiras, cabo-verdianas, portuguesas, e as pessoas assistem a lição aqui no Estudo Central. Então eu quero, com sua permissão, mandar um abraço para todo o pessoal da Igreja Adventista de Charleton, que fica em Paris, pertinho do Arco do Triunfo, pastor Alex e toda a sua comunidade. Muito obrigado por assistir aqui o nosso canal, né, pastor? Manda um abraço para eles, porque eles gostam muito de você. Um abraço, meus irmãos de Charleton. Ai, que bom saber que vocês estão aí conectados conosco. Sei que vocês têm suas lutas e batalhas e sabemos também que o Estudo Central pode estar colaborando de alguma forma. Então, que as lições, que tem muito a ver, né, Luiz? Porque o tema tem a ver com lutas, com batalhas, porque são as cartas de Paulo. E é interessante, já introduzindo o tema geral da lição, a gente perceber que essas cartas já são escritas numa altura em que o evangelho já deveria ter sido pregado em todo o mundo. Né? Parece que Paulo vai apelar nessa lição, é o que a gente começa a ver nessa lição primeira, para a unidade da fé cristã. Porque era um trabalho assim, muito diferente do método congregacionalista que muitas igrejas usam, de um pastor atendendo os irmãos da igreja. Na metodologia adventista é diferente, né? O pastor ele é formado primeiro assim nos primórdios da igreja, como pastor itinerante, as igrejas eram abertas, a exemplo do que Paulo fazia. E aí Paulo sente que precisa escrever cartas para manter essa unidade, para trabalhar. Né? Isso é muito importante que a gente dê logo essa base
o entendimento, né? Com certeza, isso é muito importante mesmo, até porque, no caso de Paulo, ele não só plantava igrejas e não só evangelizava, como ele confirmava a fé. E as cartas eram uma das formas de confirmar a fé. Fazia parte do sistema que nós chamamos de discipulado, né? Embora Paulo fizesse tudo isso, mas Paulo era uma pessoa extremamente ocupada e até enfrentou muitas batalhas e foi perseguido, porque fazer o que Paulo fez, fazer o que Paulo fazia, por exemplo, não é uma tarefa fácil. Aliás, levar o evangelho é uma tarefa bastante difícil, porque você está na fronteira ali entre o bem e o mal. Você vai buscar uma pessoa que está nas trevas e trazer para a luz, né, para Jesus. Então, eu imagino as lutas de Paulo, e ele escreve isso nas cartas, ele agradece, ele pede oração, ele conta o que está acontecendo, e ele tira lições preciosas de todo esse processo, né, pastor? E nesse processo, Luiz, também é importante a gente salientar a importância das cartas. A presença dos apóstolos era muito intimidadora, porque havia pouco tempo que Cristo tinha morrido. Então a igreja parece preferir a carta. Não, eles não veem, só precisa escrever. Porque os apóstolos eram muito duros, né? Porque eles tinham... qual era a ideia? O apóstolo tinha que defender a fé e expandir o reino, né? Então, acho que esse é o contexto geral dessas cartas. Então, antes de ir para a primeira lição que nós vamos estudar, vamos fazer uma oração. Eu quero convidar você também a orar conosco agora. Santo Deus, amado Pai, muito obrigado por mais esta oportunidade de estudar a sua palavra. Ajuda-nos a compreender, que seu Espírito abra a nossa mente e nos dê coragem para colocar essas coisas em prática. Fique com o nosso estudo de hoje, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, lição número 1. Perseguidos, mas não abandonados. E aí ele vai falar, a lição vai fazer referência a Filipenses, capítulo 4, verso 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegre-se. Eu acho que Paulo estava em Campos do Jordão quando escreveu isso aqui. Ou talvez em Paraty, ou talvez na Chapada Diamantina, ou passeando por Londres, ou numa praia paradisíaca do Nordeste. Onde Paulo estava? Qual era o contexto que ele lançou essa frase aqui? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Nossa lição, nosso manual aqui, nos deixa bem claro que Paulo estava preso. Ele passou por perseguições e esteve preso mais de uma vez. E foi nesse contexto de prisão e de perseguição que ele faz essa declaração que a pessoa deveria se alegrar no Senhor. E ele fala, e outra vez eu digo, ou seja, eu repito isso, alegrem-se. Mas me diz uma coisa, você que está estudando conosco esse tema. Se alegrar quando tudo vai bem, eu entendo, é fácil. Ser feliz e agradecido a Deus quando você tem uma casa, um emprego, saúde, liberdade, é muito mais fácil. Mas se alegrar no momento de privação de liberdade, se alegrar no momento de uma prisão, se alegrar com algemas nas mãos e nos pés, parece não fazer muito sentido do ponto de vista humano, né? Então imagina, porque a gente pensa hoje na vida do preso hoje. Principalmente no Brasil, na conjuntura brasileira, né? Estar preso, ter cerceado o seu direito à liberdade é uma coisa terrível. Mas se você comparar com as prisões, as masmorras, né, daquele tempo, olha como Paulo estava, tão possivelmente com as mãos atadas junto aos pés, em posições horríveis, num local fétido, úmido. E ele diz, alegrai-vos no Senhor. Porque a gente vai continuar o estudo e vai ver a importância desse testemunho na vida de Paulo. Então, aí que está um ponto importante, porque quando a pessoa está numa situação, como você descreveu, como nós comentamos aqui, e ela se alegra, parece que a pessoa é desequilibrada, é como se ela for uma pessoa masoquista, que gosta de sofrer, gosta de enfrentar provações, e vai se alegrar na miséria, se alegrar na derrota, se alegrar nas feridas, se alegrar no sangramento. Parece isso? Não, mas o contexto aqui é outro. Nós temos aqui uma frase da lição que fala assim que Paulo entendeu que havia um propósito maior em tudo o que estava acontecendo. Então, veja que esse servo de Deus, ele vê o propósito. Então, a alegria não é pelo sofrimento, mas pelo propósito. Okay? E pelas oportunidades. É importante que isso fique bem claro.
Ninguém vai se alegrar porque está doente. Ninguém vai se alegrar porque foi assaltado. Ninguém vai se alegrar porque perdeu o emprego. Ninguém vai se alegrar porque está preso. Mas o propósito e o que você pode transformar, esse problema que você tem, se você souber transformá-lo em oportunidades, aí tem um motivo de alegrar. Correto, pastor? Exatamente, correto. Então, a gente começa a entender o foco. Paulo era um missionário com foco. Ele sabia onde queria chegar e as oportunidades que a prisão lhe traria, né, de pregar pessoas que não teriam acesso a uma igreja, nunca iriam a um pequeno grupo, nunca iria à escola sabatina, enfim, mas que teriam acesso à palavra porque ele foi conduzido através do sofrimento para próximo, para perto dessas pessoas. Então a gente vai ver que a lição vai trabalhar o tema de Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, né? E que ele vai dizer assim, não estou aqui. Qual era o motivo maior que ele aproveita para dizer assim, não, eu estou aqui por isso. O que é que ele ressalta nessa prisão, no sofrimento, na dor? Esse é um ponto importante. Na lição, nesse título que o pastor está colocando, respondendo a pergunta dele, mas ampliando um pouco mais, nós mencionamos Filipenses e Colossenses. São cartas consideradas cartas feitas da prisão, cartas de prisão. E o apóstolo Paulo, ele quando ele se dedicou sua vida inteira ao serviço de Deus, você percebe que de outra forma, de outra maneira, talvez ele não conseguiria chegar a essas pessoas que ele chegou estando no contexto em que ele estava. Deixa eu explicar melhor. Nós estamos hoje numa era de século XXI, onde as pessoas são modernas, pós-modernas, tem um monte de filosofias na cabeça, um monte de ideologia na cabeça. Como é que nós vamos chegar a essas pessoas se nós não estivermos no nível delas, se não estivermos no mesmo ponto que elas? Então, a gente percebe aqui, o apóstolo Paulo se descreve como um embaixador em cadeias. Por isso que o título ele é um prisioneiro de Jesus Cristo. Ele fala assim que ele era um embaixador em cadeias. Ele havia realizado viagens missionárias, estabelecido igrejas e treinado obreiros para o Senhor. Ele poderia ter se perguntado, por que estou aqui? Quando, na verdade, ele poderia fazer muito mais do que estas coisas, ou essas correntes. Tipo assim, por que eu estou preso aqui? Quando, se eu estivesse fora daqui, eu podia fazer algo maior, algo melhor. E por que Deus permitiu que eu estivesse aqui? Então, Paulo estava tentando entender a razão pela qual Deus permitiu que ele estivesse ali. E quando ele entendeu a razão pela qual ele estava ali, então as coisas começaram a criar a abrir um leque, que de outra maneira, talvez isso não teria acontecido. Então, é importante que você saiba que a prisão de Paulo não era uma prisão apenas convencional como essas que nós conhecemos. A prisão de Paulo foi uma permissão de Cristo para que ele pudesse, então, transformar aquilo numa grande oportunidade de missão. É uma oportunidade, né? Aí eu lembro da história da irmã Raimunda. A irmã Raimunda, ela tinha um problema no joelho, ela era muito missionária. E ela ia sempre ao médico. Um dia ela foi ao médico e disse assim, Senhor, eu tenho esse problema no joelho. O médico disse, toma esse remédio aqui. E ela disse, olha, eu tenho uma coisa que alivia a minha dor, doutor, ler a Bíblia. Aí, Luiz, o médico disse, não, no mês que vem, quando a senhora voltar, eu leio. Aí o tempo passou e ele esqueceu e ela voltou. Dona Raimunda, como é que está o joelho? Está mais ou menos, mas hoje é o dia. Dia de quê? De ler a Bíblia. Porque eu não sei nem ler nem escrever. Então é necessário que alguém leia para mim. Aí ele disse, não posso não, o senhor é um homem de palavra, lê para mim. Lê o quê? Lê um verso da Bíblia de João 3,16. E ele leu o verso, o joelho doendo. Pronto, está lido. Eu estou pensando aqui, se Deus amou o mundo e está fazendo com que uma pessoa analfabeta fale com o médico, imagine se o médico entender que ele é amado, a quantas pessoas esse médico vai pregar? Sabe o que aconteceu, Luiz e amigo de casa? O médico se converteu e foi batizado. E era o 7º médico que ela evangelizava por causa da dor do joelho. Que coisa impressionante. Então é interessante, aqui a lição vai discutir onde é que Paulo pode ter sido preso, onde não foi preso. Aí você tem Cesareia, você tem Éfeso, mas as evidências bíblicas não dizem que Éfeso
ele poderia ter sido preso. Mas ali ele vai para o pretório. E ali ele tem a guarda, uma guarda que era difícil, que servia ao imperador. E ele tem a oportunidade, a lição diz que ele tem a oportunidade para pregar a toda aquela guarda da casa de César, que ali poderia ter até 14 mil pessoas. Veja que evangelismo grande, uma prisão. Então, quando Paulo percebe isso, parece que o ânimo dele retoma, né? E essa guarda pretoriana, ela é evangelizada. Então, que coisa maravilhosa. Aí nós vamos partir para essas algemas especificamente, né? Como é que o preso... porque parece que ele estava algemado sozinho dentro de um camburão, em algum lugar... Mas parece que tem alguns detalhes escriturísticos aqui, que alguns autores da época, como Inácio de Antioquia, vão mencionar. Ele ficava preso a quê? A uma parede? Como é que era isso aí? Boa pergunta. Eu até marquei aqui no meu guia de estudos um trecho sobre esse assunto que fala assim, em uma outra ocasião, Paulo disse estar entre algemas. Filemão 10 e 13. Durante sua prisão domiciliar, olha isso, pastor Osmar, durante sua prisão domiciliar em Roma, ele estava acorrentado a um soldado romano de elite. Você pediu os detalhes. Então, Inácio de Antioquia, líder cristão do início do século II, depois de Cristo, que também esteve nessa condição, descreveu os soldados como feras selvagens. Que se bem tratadas pioram. Exatamente. Então, como é que você vai tratar mal se você não sabe tratar mal? Você imagina isso. Então, quer dizer, quando ele fala Paulo em algemados, não era uma coisa simples, não era uma tornozeleira eletrônica ali no tornozelo. Você viu, ele estava preso, acorrentado a um soldado romano de elite. É como se o cara fosse um sniper, assim, bom atirador e o melhor da elite. De pouca conversa. Né? Era o top dos tops. Então ele estava preso ali. Agora eu marquei um outro trecho, se você me permitir. Eu fiz questão de marcar, vou até mostrar para meus amigos. Uhum. Faço questão de mostrar, porque isso me chamou demais a atenção. Ó, escuta essa. Por mais difíceis que fossem as circunstâncias, Paulo sempre conseguia enxergar um lado positivo. E isso lhe dava forças para suportar as pressões. Mesmo enfrentando todos os ataques de Satanás, ele tinha a certeza de que Deus não o havia desamparado. Que coisa linda, hein? Isso é emocionante. Que coisa linda, né? Eu sugiro que você também marque isso aqui e quando chegar na sua igreja para debater o assunto, leia esse trecho. Isso vai impulsionar muita gente, né? Porque a gente não entende as coisas e muitas vezes Deus tem um propósito maior para a sua igreja e nos dá essa possibilidade, né? Sim. Pastor Osmar e amigos que estão nos acompanhando. Eu vi um documentário recentemente de um pastor que estava no mundo árabe e ele, de repente, ele estava num supermercado e apareceram algumas pessoas e sequestraram esse homem. E colocaram como é que chama aquilo na cabeça? Um capuz? Um capuz na cabeça dele. E colocaram ele dentro do carro e levaram ele sequestrado. Ele não via nada, só escutava o barulho, tal, o ronco do motor, e ele foi levado. Depois de alguns minutos, deixaram ele numa casa e lá, quando ele chegou, tinha 40 pessoas reunidas na casa, todas de religião muçulmana e vestidos a caráter. E aí ele pergunta, o que está acontecendo? Eles falaram assim, desculpe, nós sequestramos o senhor, porque nós todos sonhamos com Jesus e queremos que você pregue de Jesus para nós. E se nós não tivéssemos sequestrado, você não conseguiria vir aqui. Olha que coisa maravilhosa. Deus atuando de forma maravilhosa nas coisas que parecem ser as mais difíceis, né? E aqui a gente vê na lição também, em meio a tudo isso, Paulo estava tão consciente, tão focado, que ele vê um ponto estratégico em Filipos. Eu preciso daquela cidade, como um grande estrategista, né? E ele vai mencionar ali que não, eu preciso desse lugar para avançar. Ele marca o território ali a ser conquistado e dali o evangelho vai se expandir para os locais que ele quer penetrar. Mas aí tem agora Colossos, né? Colossos também chega ali, não há um registro assim fidedigno de que Paulo possa ter ido a essa cidade. Essa cidade possivelmente foi evangelizada por quem?
Antes de responder a pergunta de Colossos, que o pastor colocou, eu queria voltar só um pouquinho em Filipos, Sim. só um detalhezinho em Filipos, porque parece assim, quando você não tem um conhecimento mais profundo, parece que as coisas no tempo de Paulo foram acontecendo meio que aleatoriamente, por acaso. Assim, foi acontecendo, mas não foi assim. Você viu que no tema anterior de Filipos, havia uma estratégia. Aham. Havia uma estratégia, porque Filipos era uma região importante. E uma vez que você pudesse alcançar as pessoas ali, aquilo ia se espalhar por outros lugares. Eu estive visitando os lugares onde os reformistas estiveram na Europa, fazendo a reforma protestante. E sabe uma das estratégias deles? Eles começavam o trabalho pelos reis e pelos líderes políticos, e não pelo povo. Hoje nós começamos pelo povo e dificilmente chegamos lá na elite. Eles começavam pela elite, era uma estratégia. Então você vê que tudo tem uma estratégia. E aqui Paulo tinha essa estratégia, e quando Paulo não podia estar no local, ia o seu filho na fé. Que é agora Que é o que a você- evangelização de Colossos. de Colossos. Então aí o que acontece? As pessoas convertidas pelo trabalho e testemunho dele, agora podiam fazer o trabalho onde ele não estava por alguma razão. Né? Então nós temos aqui, em Colossos, por exemplo, o evangelho se espalhou naquela região e a explicação para esse crescimento, incluindo a chegada da mensagem a Colossos, é o trabalho dos que ouviram a pregação de Paulo em Éfeso. E aqui a gente pode citar alguns nomes de pessoas que ali ouviram a sua palavra de Deus e por isso foram usadas por Deus para levar para Colossos. Aí nós temos Epáfras e também tem outro que é um pouco mais famoso, que é Filemon, que Paulo vai escrever acerca das algemas, do fugitivo, né? E sobre Filemon tem uma coisa curiosa sobre Filemon e sobre Onésimo, né? Porque no final ele fala assim, ó, no entanto, o apóstolo Paulo apelou ao coração e à consciência de Filemon como irmão na fé e o incentivou a receber Onésimo, mas não mais como escravo. Então você vê que aqui também na evangelização, tinha uma visão de libertar as pessoas da escravidão literal e também agora da escravidão espiritual. Então veja que é um evangelismo estratégico e bem completo, né? Então um contexto de prisão, um contexto de perseguição, um contexto de exílio, de cadeias, de algemas, e agora você vê o sucesso desse trabalho. O resultado extraordinário, libertando pessoas da escravidão literal, libertando pessoas da escravidão de Satanás. Você vê que Paulo está pregando para os carcereiros, para os agentes penitenciários, pregando para as autoridades, e se ele não tivesse ali, nessa circunstância de prisioneiro do Senhor, nós não sabemos como isso iria ocorrer. Claro que Deus sempre tem um propósito, mas me chama a atenção a forma completa de evangelização. Que não é só, você vê que tem esse detalhe aqui do escravo. Isso me impactou, porque o evangelho liberta a pessoa da algema ou mantém Paulo na algema para libertar um escravo. Olha que coisa maravilhosa. Que impressionante isso. Paulo passa pela escravidão, passa pelas algemas, é humilhado ali e agora entende Onésimo. A situação do outro. Onésimo, e aí intercede, né? Que coisa tremenda, né? E aí nós vamos ter a parte de quinta-feira, a parte final, que nós estamos já, o tempo passa muito rápido, nosso bate-papo aqui, onde é feita aqui uma comparação na parte introdutória, tanto da carta aos Filipenses como aos Colossenses, né? E a lição diz assim: é interessante comparar as saudações encontradas nas duas cartas. Em Filipenses, Paulo mencionou bispos e diáconos. Em Colossenses, ele se dirigiu aos santos e fiéis irmãos em Cristo. Então, você vai perceber que começa a surgir uma liderança. E uma organização. Né? Porque a igreja precisa avançar. E a igreja daquele tempo, ela cuidava de si mesma. E os adventistas primitivos, né, eles vão também continuar nesta mesma estrutura, onde nós tínhamos pastores itinerantes que iam abrindo, defendendo a fé, expandindo o reino, e a igreja ia cuidando de si mesma. Aí houve uma explosão do evangelho. Mas aí veio o congregacionalismo e a gente começou a pensar, não, um pastor em cada igreja, o pastor cuidando da igreja, e aí a gente vê que tivemos algumas dificuldades e já estamos tendo com mais ênfase em alguns lugares do mundo. Então, é importante notar que Deus, primeiro, que eu vejo ao final dessa lição,
Primeiro, a estratégia não estava só na cidade de Filipos, mas lá no chamado de Paulo. Deus pegou um homem que era poliglota, E que era perseguidor. que era perseguidor, que era duro, como os soldados que o prenderiam. Ele entendia a mente do soldado, ele passou a ser perseguido para entender o povo de Deus, o sofrimento. Ele falava grego, hebraico, aramaico, latim. Ele tinha o green card romano. Ele tinha livre acesso, então ele podia viajar para qualquer lugar, porque ele era romano. As pessoas não podiam bater nele, né? Roma não podia. Então, Deus preparou ele. Exatamente. Deus foi preparando Ele tinha uma empresa, ele era empresário, então ele tinha os recursos. Então Deus preparou tudo e lhe deu as cartas como um objeto de expansão ainda maior e de preparo para a igreja. E aí agora nós temos então essa igreja que está nascendo forte nessas cidades. O que é que a gente pode aprender no final desse estudo, dessa semana, para a nossa vida pessoal, do direcionamento de Deus? Será que tem cadeia chegando por aí para a gente, para que a gente possa evangelizar? Ele vai permitir? Se ele permitiu a Paulo, será que a gente também pode passar por dificuldades dessa vida? Com certeza absoluta, absoluta. Deus também está nos preparando como preparou Paulo. E Deus preparou Paulo para cumprir a missão e para levar essa mensagem às pessoas e para ser vitorioso nos momentos mais difíceis. Nós estamos nos aproximando do fim, breve Jesus voltará e antes que ele volte, a igreja vai passar por privações, servos de Deus serão presos, servos de Deus serão algemados, servos de Deus vão passar por situações de algemas, e esses servos de Deus não podem esquecer dessa mensagem. A mensagem é perseguidos, sim, algemados, sim, presos, sim, mas não abandonados. Deus nunca abandonou Paulo e nunca abandonou os seus filhos. E Deus nunca vai te abandonar. Confia nele, confia em Deus. Deus nunca vai te abandonar. Se você for fiel a ele, se você se manter firme nos princípios, Deus cuidará de você, com algemas ou sem algemas, dentro de uma prisão literal ou fora dela. Porque Deus precisa de você para libertar as pessoas da maior prisão que existe, da pior algema que existe. Sabe o que é, né? É o pecado. O pecado é o que mais aprisiona de forma terrível e diabólica o ser humano. E Deus quer usar você, que já foi salvo dessas algemas espirituais. Deus quer usar você, que já foi liberto das garras de Satanás, para ir até outras pessoas e ser um instrumento de libertação na vida delas. Que assim seja contigo e comigo também, e que Deus nos abençoe sempre. Amém. Assim sendo, temos a certeza de que, apesar das dificuldades, lutas, batalhas que temos enfrentado, Deus tem um propósito em todas as coisas, e o propósito dele é a eternidade, tanto do prisioneiro como daquele que aprisiona. Eu não sei em que estado você está, mas saiba, Deus está no comando de todas as coisas. Vamos orar e vamos encerrar. Luiz, você pode orar conosco? Sim, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esse tema tão importante. Obrigado porque o Senhor cuidou de cada detalhe. O Senhor tirou Saulo de Tarso, lá de Tarso, e o Senhor preparou esse homem para ser o grande apóstolo Paulo, que enfrentou tantas barreiras e foi vitorioso porque o Senhor era com ele. Agora, Senhor, é conosco aqui. Nós queremos continuar esse legado e para isso nos colocamos em tuas mãos. Abençoe este professor, esta professora da Escola Sabatina, este irmão, essa irmã, essa pessoa que está acompanhando a gente e que ela seja dirigida por ti e vitoriosa em Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Começamos mais uma etapa, eu espero que tenha lhe abençoado. Então, se você ainda não tem a lição deste trimestre, Cristo em Filipenses e Colossenses, está aqui na minha mão, faça a sua assinatura. E a gente se vê no nosso próximo episódio. Um abraço.